vamos lá. Olá, galera. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Coronel Tadeu, deputado federal. Vamos iniciar uma live aqui extremamente importante, mas extremamente importante mesmo. E desde já eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, né? Aqueles que desejarem curtirem, é claro, né? Aqueles que gostarem da live, já deixem o seu like. E também aqueles que puderem compartilhar o vídeo, jogar nos grupos, é muito importante. Nós vamos falar sobre reforma administrativa, um assunto que vai começar a entrar na mídia daqui a pouco, porque não vai demorar muito. Nós vamos ter que começar a tratar dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado Federal a tão falada reforma administrativa. O que é isso? Para que serve isso? Por que vão fazer isso? Qual o objetivo de se fazer uma reforma administrativa no Estado? Então, é um assunto que afeta, em especial, funcionários públicos, porque normalmente os funcionários públicos são satanizados, demoniados, né? É o câncer da administração pública. Então, é importante a gente conversar com todos vocês sobre o que é isso, né, que nem começou ainda, para vocês terem uma ideia, nem começou esse assunto. Então, tá aí, ó, é o canal do Coronel Tadeu, deputado federal, e vou pedir mais uma vez, se vocês gostarem do vídeo, deixa lá o seu like, deixa a sua curtida, se você puder divulgar também, eu agradeço. E comigo aqui está o Sargento Ruas, ele que vai participar, ele que vai me questionar, eu vou ser colocado na parede pelo Ruas. O Ruas primeiro é um irmão em Cristo e um irmão de farda, um combatente, um guerreiro da Polícia Militar que trabalha na região do das Artes, um profissional brilhante, mas é brilhante mesmo, eu não falo isso só porque ele está aqui na tela comigo, não. Ele é brilhante mesmo, é um exímio profissional, é um sargento que trabalha na rua, combate o crime, é o que está apoiando a sociedade brasileira no seu turno de serviço. Então, faço questão de apresentar ele para vocês, porque é uma pessoa muito determinada, é uma pessoa que gosta da política, sabe da importância de a gente ter que participar da política brasileira. E também agora aparecendo o nosso amigo Cabo Edilson, que também vai participar dessa live com perguntas, com opiniões. É um prazer estar aqui com os dois. Então, agora eu vou dar já dei o meu boa noite, viu, Ruas e Edilson? Agora, boa noite, Ruas, e faça aí as suas primeiras considerações. Coronel, muito boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores aqui da rede. Primeiramente, obrigado, Cabo Edson, e a toda a equipe do Coronel também por proporcionar esse breve encontro. O Coronel está no aeroporto já de viagem para Brasília para honrar e cumprir os compromissos com o cidadão brasileiro. Que, diga-se de passagem, Coronel, a oportunidade de falar com o senhor é boa, a gente estima muito, pelo que o senhor vem mostrando no mandato e na atual dificuldade que o Brasil vem passando, né? Em determinado de várias situações dos poderes, e o senhor tem saído muito bem com postura, tem um lado, que é o lado certo do povo, e eu estou muito honrado, eu e minha equipe, de conversar com o senhor. O sargento Rua, sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje servindo aqui na cidade de Embu das Artes, cidade maravilhosa, e convido a todos para visitar a nossa cidade, conhecer o nosso artesanato, o nosso povo, a nossa culinária, e os artistas e artesãos que aqui na cidade mostram para o mundo inteiro a nossa arte brasileira e a arte da cidade. Obrigado, Coronel, mas ao contrário, viemos aqui uma expectativa muito grande, não de questioná-lo, mas de ouvir, porque esse assunto da nossa lei, o senhor disse, não está discutido ainda de fato na Câmara, não sei se é isso, mas são muitas as dúvidas que nós funcionários públicos, em geral, tememos por algumas atitudes que possam ser tomadas em detrimento a nós, e como militar, também funcionário público, nossos militares também têm muitas dúvidas, pelo amor do militar estadual, tem muitas dúvidas sobre o seu direito, até direitos adquiridos, que porventura podemos perder. A dúvida nossa é latente, eu gostaria que o senhor, tem pouco tempo, mas pudesse esclarecer para a gente o rumo do funcionalismo público, que já é sofrido, encara uma atividade árdua e vê aí, infelizmente, uma ameaça de ter direitos adquiridos aí sendo tomado.
Não sei se é isso também, eu gostaria que o senhor falasse para nós. Tá certo. Boa noite, Edilson. Edson, boa noite, Edson. Boa noite, está com a gente aqui também. Dê o seu boa noite aí para nossa galera. Boa noite, senhor Coronel. Boa noite, Sargento Ruas. Primeiramente, é um prazer estar aqui com os senhores, fazer parte dessa bancada tão seleta, e para discutir um assunto também muito polêmico, né? O sargento disse que nós vamos mais ouvir do que falar, do que indagar, é uma grande verdade, porque é ventilado, né, na imprensa, na mídia, informações muito controversas. E eu sei que o senhor, coronel, como sempre, né, nós temos muito que agradecer com o senhor, nas suas palavras bem objetiva, bem transparente, de fácil entendimento, vai esclarecer todos esses pontos. Então, eu fico agradecido. Porque, olha, só para iniciar um pouquinho, coronel, tem várias perguntas que chegaram no nosso canal, que também vai retransmitir também essa live, que é muito importante para todos, tem também no canal Bate-Papo com o Cabo Edson. Olha, gente, acessem lá, e a do Coronel, vamos divulgar essa live, é muito importante. Uma das perguntas, uma das dúvidas, Coronel, já iniciando esse bate-papo, perguntam para nós, vai ser o fim da estabilidade do servidor público? É o fim da progressão automática da carreira e a gratificação? A diminuição, realmente, da jornada de trabalho e, consequentemente, dos vencimentos? Há alguma verdade nisso? Realmente é assim a proposta? Por favor, senhor Coronel. Então, vamos lá. Primeiro, vamos explicar o seguinte. A reforma administrativa, ela é um item que precisa mexer na Constituição Federal. Obrigatoriamente, você não faz reforma administrativa trabalhando só com leis e decretos. Então, para isso, para mudar a Constituição, ela vem em forma de PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Por isso que é a PEC, se eu não me engano, a PEC 186, PEC 186, e ela vem do governo federal. Ela sai de lá do Palácio do Planalto, atravessa a rua e entra na Câmara dos Deputados. E uma PEC, ela obrigatoriamente, ela precisa de uma comissão. Não sei ainda se vão montar uma comissão mista ou se vão montar uma comissão somente de deputados federais para depois ir tramitar no Senado, porque as duas coisas são possíveis, né? Se o presidente da Câmara dos Deputados decidir que quer uma comissão mista, de repente para adiantar o assunto e botar senadores e deputados trabalhando juntos, é possível que ele faça isso. Ou ele monta uma comissão somente de deputados, faz essa PEC tramitar dentro da Câmara até ser aprovada e depois manda para o Senado para que o presidente do Senado tenha o mesmo procedimento. Só que uma PEC, Edson e Ruas, é um documento tão importante, vai alterar a Constituição Federal, e para isso não é qualquer quórum que aprova uma PEC dentro da Câmara ou dentro do Senado. São 3/5 do número de deputados para aprovar uma PEC. Isso significa o seguinte, que para uma PEC ter completo sucesso dentro da Câmara dos Deputados, ela precisa de 308 votos dos 513 deputados. Então, é uma votação muito significativa, uma votação que precisa haver muita discussão, muito debate, para que todas as alas de todos os partidos possam estar satisfeitos com esse texto. E uma outra curiosidade, que nenhuma PEC, mas nenhuma PEC que entra para discussão, que ela é aprovada para discussão, ela sai do jeito que entrou. É muito difícil. Por quê? Nós temos 32 partidos, e desses 32 partidos que nós temos no nosso país, 25 estão dentro da Câmara dos Deputados. Nós temos representação de 25 partidos. Então, vamos imaginar que são 25 ideologias diferentes que estão tratando desses assuntos. É muita gente, teoricamente, debatendo e palpitando sobre o assunto. Daí, aquela primeira frase que eu disse, dificilmente uma PEC, ela começa de um jeito e sai do mesmo jeito. Ela vai ser alterada com toda certeza. E
o mesmo trâmite obedece no Senado. A segunda pergunta que vocês fizeram aí é a respeito da estabilidade. É claro que essa PEC está vindo com uma quebra da estabilidade do servidor público. É claro que essa PEC está vindo com propostas de diminuição de jornada de trabalho e também redução dos vencimentos, como já foi veiculado. Agora, isso é apenas propostas. E aí é que eu gosto de tranquilizar todos os policiais militares, todos os funcionários públicos, porque será que essa proposta vai submeter, vai conseguir vencer todos os debates que estão feitos dentro da Câmara? Muito provavelmente não. É muito difícil, porque são temas bastante polêmicos. Vamos falar da estabilidade do servidor público. A estabilidade do servidor público, quando um funcionário público ele presta um concurso, ele de cara ele ganha estabilidade. E essa estabilidade significa que ele não poderá ser mandado embora? Não, não é isso. A estabilidade não é isso não. A estabilidade é que ele vai ter o emprego garantido desde que ele não cometa falhas, erros graves, não cometa crimes no exercício da sua função. Então, qualquer funcionário público pode ser mandado embora. A gente sabe disso. Então, essa estabilidade é até relativa. Se você cometer uma falta grave em qualquer área do serviço público, você vai ser submetido a um processo administrativo. Nós aqui vamos admitir que para se mandar um funcionário público embora, vamos falar no jargão popular para o pessoal entender, né? É um processo bem trabalhoso, bem burocrático, que envolve um processo administrativo, constituição de advogado, direito à defesa, e a partir daí, então, ele vai ser julgado, né, por um colégio, né, no caso da Polícia Militar, é formado um conselho de disciplina, um conselho de justificação, que vai, então, julgar se a permanência dele no serviço público é viável ou não. No caso da Polícia Militar, no serviço público em geral é a mesma coisa, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Penal, seja na Secretaria da Educação, na Secretaria de Saúde. Quando você se depara com um mau funcionário, né, a mesma coisa é feita. Você abre um processo administrativo para apurar a conduta dele e ele é submetido a esse processo, ele se defende e vão decidir pela permanência ou não. Claro, a gente tem que admitir que é muito diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada é tudo muito mais célere, muito mais rápido. Ou seja, se o patrão não está contente com o desempenho de um determinado funcionário, ele manda embora, ele é demitido. E aí nós temos dois tipos de demissão. Demissão por justa causa ou não. E aí, então, ele é direcionado ao departamento pessoal, recebe uma carta de demissão e, a partir daí, ele cumpre um aviso prévio de 30 dias ou o patrão prefere pagar esses 30 dias para ele e ele, então, faz lá uma contagem do fundo de garantia, de saldo de salário, de verbas indenizatórias e o patrão, então, coloca a mão no bolso e faz um ressarcimento para ele com as verbas rescisórias. A iniciativa privada é muito mais célere. Se não gostou de uma pessoa, no outro dia você manda embora. No serviço público, não. Então, a única diferença entre o serviço público e o serviço privado é essa burocracia que tem que vencer. Mas a nossa estabilidade, ela é relativa. Até aí ela é relativa. Existe a proposta de se acabar com a estabilidade? Até existe. Aí eu digo para todos vocês com toda franqueza, dificilmente isso vai passar. Dificilmente nós vamos conseguir quebrar essa estabilidade, porque existe uma coisa no serviço público que na iniciativa privada relativamente você não tem, que é a confiança do cargo. Quando você traz o funcionário público para dentro do serviço público, é sinal de que você confia naquela pessoa e aquela pessoa precisa ter relativa tranquilidade para trabalhar sem sofrer interferência do mundo político. A área pública, diferente da iniciativa privada, ela está sujeita a muitas ingerências políticas. E isso na iniciativa privada não tem. Na iniciativa privada, a política não alcança dentro da fábrica.
A iniciativa privada não vai lá, não vai nenhum político fazer interferência para o patrão e falar assim, ó, eu quero que você troque esse e aquele funcionário. Já no serviço público, isso é frequente. É frequente você ter uma troca de chefias de tempos em tempos, normalmente após as eleições, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual, e aí você acaba tendo chefes novos o tempo todo. Então eu vou dar um exemplo da própria Polícia Militar, porque eu sou daqueles que reconheço que o comandante-geral da Polícia Militar, ele é um cargo político, infelizmente. Ele é um cargo que está suscetível a ser trocado a qualquer momento. O comandante-geral, ele não tem estabilidade no poder e nunca terá, a não ser que isso mude, que nós façamos mudanças na legislação. Caso contrário, nós temos hoje os governadores que mandam nas suas polícias. No caso de São Paulo, temos aí o governador João Dória, que a qualquer momento, se ele se invocar com a cara do coronel Alencar, que é o atual comandante-geral, ele dispensa o comandante-geral, troca e põe outro a qualquer momento. Então, isso é cargo político. Agora, você imagina se esse governador, se esse maluco desse governador, ele fala assim, ó, eu não gosto dos policiais, eu quero que troque os 80 mil agora. Não pode, governador, sabe por quê? Porque eles têm estabilidade. Então, se vem um maluco, um lunático como ele, e começa a ter essas ideias mirabolantes, eu quero que troque todos os policiais de Franca, por exemplo, de Ribeirão Preto, de Marília, de São José do Rio Preto. Governador, não pode, eles têm estabilidade. Então você precisa, para não ficar suscetível a essas interferências políticas, é que se tenha essa estabilidade. Então dificilmente, Ruas e Edson, dificilmente você vai ter essa quebra da estabilidade quebrada nessa PEC 186. Isso não vai acontecer. Então você imagina só de que assumir um novo presidente, assumir um novo governador, assumir um novo prefeito, dá na cabeça de algum deles e fala assim, ó, troca todo mundo, porque ninguém tem estabilidade aqui, todo mundo para a rua. Você imagina o que é tirar todo mundo que estava fazendo uma roda, que é burocrática, funcionar, aí você troca todo mundo por gente nova e gente que não sabe fazer aquilo que precisa fazer. Não é assim. Nós não podemos permitir que isso aconteça em hipótese nenhuma, porque isso, se o serviço público, que já tem as suas mazelas, já tem as suas dificuldades, você imagina quando você deixa isso na mão de um político que quer colocar os seus apadrinhados. Então, por esse motivo, a gente já vai ver que essa estabilidade dificilmente vai passar. Agora, vamos falar de uma coisa mais importante, que é da punição ou da demissão dos maus funcionários públicos. Aí nós estamos falando de coisa séria. E maus funcionários nós temos em todas as profissões. Nós temos na área da medicina, nós temos na área da educação, nós temos na área da infraestrutura, nós temos em todos os lugares. E na nossa Polícia Militar, Ruas, você que tem anos e anos de janela, você já viu bons policiais e maus policiais. Você já viu aqueles policiais que são engajados na sua profissão, gostam daquilo que fazem, vibram no turno de serviço, estão atentos, né, ao turno de serviço e trabalham em defesa da sociedade. E eu tenho certeza absoluta que você já pegou aqueles mãos cansadas, aqueles tranqueiras, né, aqueles papamala, falando no jargão popular aqui, aqueles papamala que vêm aqui para simplesmente sugar e não oferecer nada. Isso a gente peca muito no serviço público. A gente precisa realmente ter uma solução para esses mal funcionários. E a solução é você realmente mandar embora pelo processo legal, pelo devido processo legal. É claro que a gente pode alterar a forma para que isso seja mais ágil, mais célere, para a gente não ter um mau funcionário aqui. Quantas vezes, Ruas, eu peguei policiais militares literalmente mão cansada mesmo, aquele cara que ele não queria fazer nada, absolutamente nada, e você tinha que engolir o sujeito, porque você não tinha para quem empurrar aquele mala, você não tinha para onde jogar, que ninguém queria o sujeito, tá? Então eu acho que essa questão da estabilidade, eu acho que eu consegui explanar e pelo menos tranquilizar. Gente, não se preocupem, porque estabilidade é uma coisa muito importante e necessária para o serviço público. O que nós não podemos fazer é
o apadrinhamento desses mal profissionais só por conta da estabilidade. Aí não. Aí nós temos que ser implacáveis com os maus funcionários para que eles possam ser demitidos e dar a vaga para quem quer trabalhar. Assim que é feito, tá? A segunda questão, o Edson perguntou sobre essa questão da jornada de trabalho. Sim, essa questão da jornada de trabalho, na proposta que vem, ela será possível ser reduzida e fazer a redução da remuneração proporcional à redução que vai ser propiciada para aquele funcionário. Falem até 25% da redução da jornada de trabalho e também redução do valor correspondente na sua remuneração. Muito bem, vamos falar sobre isso. Vamos olhar para a área da segurança pública, porque hoje nós estamos fazendo uma live voltada aos policiais militares. Como é que nós vamos fazer redução de jornada de um policial que trabalha 12 por 36, né? E de que forma que nós vamos fazer essa redução e depois reduzir o salário dele? É algo praticamente impossível de se fazer, porque hoje você não pode tirar mais policiais da rua, menos do que já tem. É o contrário, o raciocínio é o contrário. O raciocínio é você tem que colocar mais policiais na rua. Hoje eu estive de ontem para hoje eu estive em 6 municípios. Todos os prefeitos reclamando de segurança e eu explicando para eles. Olha, hoje a alternativa para suprir essa deficiência de trabalho é a atividade delegada. Então eu tenho negociado com todos os prefeitos que propiciem atividade delegada para os nossos policiais, para que eles possam ter a oportunidade de fazer mais pela cidade, ganhando. Só que a remuneração, quem paga é a prefeitura. Então hoje falta policial. Então, às vezes me assusto quando eu vejo alguns policiais colocando algumas coisas como no grupo do WhatsApp, olha, vão diminuir mais o nosso salário. Olha, não é assim não. Não tem como. Na área de segurança, na área médica, que são atividades essenciais, né, é muito difícil isso acontecer. Então, essa realidade, ela não vai recair sobre a gente. Ela não vai. Agora, o que acontece é que nós temos uma administração inchada por conta de uma burocracia, né? E essa administração, os policiais que trabalham na administração, né? Possivelmente, é claro que aí é o meu trabalho como parlamentar. Eu vou fazer tudo para que eles não sejam atingidos mesmo, porque também é uma outra sacanagem que você está fazendo com o policial militar, né? Ele precisa estar na administração porque a administração precisa deles. Né? Se um dia nós trocássemos toda a nossa administração por funcionários civis e colocássemos esses policiais na rua, ótimo, todos estariam trabalhando. Mas, infelizmente, o governo do estado não tem dinheiro para contratar pessoal civil, porque é muito possível. Então, hoje nós temos, em muitas situações, policiais que são desviados das suas funções para ajudar o estado. Exemplo, mecânico. Vira e mexe, você cruza com um sujeito que tem um conhecimento de mecânica, né? E o comandante dele pede, pelo amor de Deus, me ajuda aqui a consertar essa viatura. Ele está sendo desviado dessa função, né? Você precisa ter aquele trâmite de documentos. Então, não tem como você falar da função do estafeta, né? Do correio. Por mais que hoje seja tudo eletrônico, por e-mail, por notes e assim por diante, eventualmente você tem aquele motoqueiro que faz o serviço de estafeta. Né? Poderia ser um office boy? Claro que poderia ser um office boy, sem problema nenhum. Mas o Estado tem dinheiro para contratar um office boy? Não tem. Então nós temos que fazer isso, são coisas importantes. Quem é que vai cuidar de armamento? Né? Existe, né, um setor que cuida de armamento. É claro que hoje a gente já tem aquela coisa da garantia, a arma está na garantia, mas muitas vezes você precisa ter um profissional com conhecimento de arma, né? E outra, tem a reserva de armas que você também não pode deixar na mão de qualquer pessoa. Então, são serviços essenciais e que muitos vão falar, são pessoas que são desviadas do policiamento. Não. Existe função essencial, tanto na rua, como também na administração, e que, com muito cuidado, elas não podem ser substituídas de jeito nenhum. E esses policiais também não poderão ter as suas funções substituídas ou diminuídas, porque quem é que vai ficar no lugar se já não tem? Então, cria-se um clima de nervosismo, né,
declarada a insatisfação sem antes ver o resultado disso, sem antes avaliar que proporção isso pode chegar. Então, eu digo para vocês, tem essas propostas na reforma administrativa? Tem. Isso vai passar? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil. Então, eu quero aqui tranquilizar todos os policiais, vamos aguardar os fatos acontecerem, né, para que a gente possa ir debatendo esse tema com muita calma dentro da Câmara dos Deputados e não deixar que as regras sejam vilipendiadas, né, em prejuízo dos funcionários, porque em toda a profissão tem gente boa e tem gente ruim. Vamos bater nos ruins, com gosto, mas com gosto mesmo, né? No jargão, vamos dizer assim, vamos fazer a madeira cantar, o pau cantar mesmo, mas nos bons nós temos que preservar. Ô, Coronel, muito obrigado, está sendo bem esclarecedor, mas falando ao longo tempo do senhor, eu vou trazer a problemática, as dúvidas dos policiais militares, Coronel, essa corda arrebentada do lado mais fraco. Analisando as propostas, quando atingir o teto do valor do estado de gasto do estado, do município, da União, a gente tem uma dúvida que vai penalizar ali o funcionário público de menor renda, o que aparece para nós, a conta chegará para nós, tanto da saúde, da segurança pública, e a gente não vê esse cuidado, esse feeling dos nossos governantes superiores em controlar esses gastos, em cortar privilégios que, porventura, ao ver em alguns setores do funcionalismo público, a gente vê acerca de nós aqui embaixo, pegar licença-prêmio, até o salário da aposentadoria se estendendo um pouco mais, do policial militar trabalhar, ou da área da saúde, mas eu falo aqui em nome dos policiais militares que trabalham anos a mais, e sobre a corda estourando do lado mais fraco. E a grande máquina pública, o Coronel, eu gostaria de aqui falar em nome dos policiais militares, que no momento que isso fosse avaliado, que o senhor ficasse em cima, que o senhor observasse o controle também da máquina pública no macro, né, para que essa conta não sobre para nós. É isso que é o pedido do nosso. Sabemos que isso ainda será colocado em pauta, em avaliações, mas acende uma luz para nós novamente, para o baixo clero, o funcionário que carrega o piano, de ser no eventual extrapolar o gasto do Estado e nós pegamos a conta. É essa a dúvida nossa, esse é o nosso melindre. Eu tenho certeza com essa administração, com essa nova legislatura, temos policiais militares, temos representantes da segurança pública, conhecido aí, entre aspas, a bancada da bala, mas temos pessoas muito mais responsáveis que essa nomenclatura, gente formada, capacitada. Eu estendo esse elogio ao senhor, que a gente vê, estamos vendo que o mandato do senhor é coisa séria, então a gente queremos um respaldo, para quando for a análise, a conta não sobe para a gente, Coronel. Muito bem, Ruas, e aí eu quero acrescentar no que você disse, quando a gente fala assim, não vamos deixar os pequenos apanharem pelos grandes, né? Ninguém perguntou o que vai acontecer com os super salários. Os super salários, a gente vai ter que bater muito forte. Não é pouco, Ruas, não é pouco. Vai ter que bater muito forte nos super salários. Estão atendo, sim, Coronel. Né? Tem bastante perguntas sobre isso, hein, Coronel? Esses super salários. Vamos falar agora aqui, ó. O governador do estado é o teto mais alto, né, de salário que nós temos no estado de São Paulo. Ou seja, pela própria Constituição, ninguém pode ganhar mais que o governador do estado. Tá? Mas há pessoas no serviço público que ganham mais que o governador do estado. Por exemplo, pessoal do Poder Judiciário. O pessoal do Poder Judiciário, né, tem as suas benesses, né, que somam milhões, mas são milhões de reais, e que isso vai ser alvo, tem que ser alvo e tem que ser combatido nessa reforma administrativa. E eu não falo só do judiciário em nível estadual, né, Ministério Público e Tribunal de Justiça. Eu falo em nível federal também. Nós temos STF, nós temos STJ, nós temos todos os tribunais regionais federais espalhados pelo Brasil todo, né? E os salários dos judiciários, eles têm um negócio lá que chama extrateto. E isso é que nós precisamos combater nessa reforma administrativa. Se é para atingir alguém,
é para atingir aqueles que ganham mais de R$33 mil, porque R$33 mil é o teto máximo, que é o salário do presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje ministro Luiz Fux. Ele ganha R$33 mil. Ou seja, acima disso, nenhum tostão furado a mais. Porque isso é uma conta absurda e que essa torneira precisa ser fechada nessa reforma administrativa. E eu vou dizer mais ainda. Aí eu vou contar uma coisa que é para o pessoal entender do porquê da importância da reforma administrativa. Recentemente, Edson, eu visitei um município pequeno de 2.500 habitantes, uma cidade minúscula, né? Vamos falar aqui. No meu condomínio onde eu moro, tem 3 mil pessoas, ou seja, no meu condomínio tem mais habitantes do que nessa cidade. O que me assustou nessa cidade? O número de cargos comissionados é de 270 pessoas. 270 pessoas comissionadas. Aí eu pergunto para você, eu ando pela cidade, 10% da cidade é funcionário da prefeitura. É muito cargo comissionado dentro de uma prefeitura e a prefeitura está lá sem pagar o INSS, sem recolher o fundo de garantia, não tem certidão negativa de débito, está à beira da falência. Por quê? Porque tem um número de funcionários absurdamente exagerados. Agora, o pior que isso é que muitos deles são concursados. Muitos deles são concursados e têm a estabilidade e o prefeito não pode demitir para fazer um ajuste de caixa. Ou seja, vai ter que engolir essas pessoas por muitos anos sem a mínima condição de pagar. Isso é fruto de irresponsabilidade de prefeitos anteriores que foram fazendo concursos de 10 em 10 e 20 em 20 até chegar nesse número absurdo e o município não aguenta. Então, quando numa empresa privada você tem a sua folha de pagamento passando de um determinado limite, automaticamente vai ser acionado um plano de demissão ou uma demissão sumária de vários funcionários para se ajustar o caixa, porque senão não tem dinheiro para pagar. E numa prefeitura, como é que você faz isso se você não pode mandar o cara embora? Então, muitos prefeitos estão assumindo hoje com as suas folhas de pagamento lá em cima, ultrapassando a casa dos 60%, 70%, né? E que inviabiliza o município. Não tem o que fazer com essa conta altíssima. E a reforma administrativa vem permitir que esse prefeito possa adotar medidas para que ele possa enxugar a folha de pagamento, modernizar a administração e enxugar efetivo, botar realmente o mínimo necessário para poder trabalhar. Isso é sinônimo de austeridade, de responsabilidade com o serviço público. Tá? Não é o caso da segurança pública, e nós vamos olhar para o caso da segurança pública. Hoje é o contrário. Hoje você tem funcionários demais em outras secretarias e funcionários de menos na Secretaria de Segurança Pública. Olha quantas delegacias estão sendo fechadas pelo interior afora e o povo sem a possibilidade de fazer o BO, nem o BO eletrônico, porque determinados boletins de ocorrência você não consegue acessar pela internet. Então, ao mesmo tempo em que você enxuga o serviço administrativo, você tem que oferecer tecnologia para que o serviço público ande, e não é isso que está acontecendo. A Polícia Civil hoje tem um claro de 17 mil policiais civis, está caótica a situação da Polícia Civil, e a Polícia Militar está tentando recompor o seu efetivo, porque onde eu vou no estado de São Paulo está faltando gente, né? E isso é dificultoso, porque o Estado alega que ele não tem orçamento, não tem dinheiro para poder pagar e contratar mais policiais militares, sendo que em outros setores você tem funcionários sobrando. Então é hora de cortar com as mordomias mesmo, do jeito que você falou, Ruas, cortar na carne, né? E eu fiz um projeto durante essa pandemia que sequer saiu da gaveta. Eu fiz um projeto propondo ao presidente e todo o parlamento, toda a Câmara dos Deputados, que cortasse 50% de todas as verbas, todas, sem exceção. Pergunto para você acha que alguém mexeu e se interessou por isso? Então eu acho isso extremamente criminoso, né? Você tem que fazer a coisa diminuir. Nós estamos num momento de dificuldade, o parlamento teria que fazer a sua parte
Outra deputada ofereceu 35%, também nem mexeram com o projeto dela, né? O que eu falo que eu considero um absurdo. Todo mundo teria que dar um pouco da parcela, porque realmente há muitos privilégios em todos os setores do serviço público, né? Cadê a diminuição de gasto, a contenção de despesa, água, luz, internet, telefone, carro, gasolina e por aí vai. Então, quem quer cortar na carne? Ah, não, eu só corto dele, no meu eu não corto. Não. Quem vai fazer essa legislação, que começa na Câmara dos Deputados, também tem que dar o seu exemplo. Tem que mostrar para o senhor, eu estou cortando tanto. E tem que cortar mesmo. Tem que cortar, não pode ter dó, não. Se o momento é de austeridade, fazer a máquina pública diminuir para poder ajustar as despesas, então vamos fazer todo mundo junto. Todo mundo fala, vamos cortar aqui, acolá, 15%, 20%, 30%, não importa. É ajustado uma quantia e vamos fazer isso. Ô, senhor Coronel, está bem esclarecedor. Gostamos muito desse bate-papo rápido. Coronel, eu sei que o tempo do senhor é apertado, essa tem bastante perguntas. Eu queria que o senhor fosse mais enfático aqui e falasse sobre as expectativas, as esperanças dos policiais militares do Estado de São Paulo, o que realmente, de fato, a gente pode ficar mais tranquilo, né? Referente aos direitos dos policiais militares, tudo que porventura a gente fique fora de alguma coisa por ter esfera federal. Eu queria que o senhor falasse diretamente, sei que alguns funcionários públicos estão assistindo a gente, que é da saúde e educação, etc., mas o senhor tranquilizasse diretamente os policiais militares do estado de São Paulo, já sofrido essa tropa, e que muito suor, sacrifício aí, carrega aí o louvor de defender aí a população paulista. Se eu tranquilizasse os policiais militares, ou que alertasse alguma coisa que pudesse prejudicar, enfim, os bons policiais, aqueles policiais que realmente trabalham, e que não vai aguentar mais uma carga dessa, não, que a nossa vida aqui é sofrida, já aumentou aí o nosso tempo de contribuição, passamos de 30 para 35 anos, vai ter uma transição, mas eu gostaria que o senhor tranquilizasse os policiais militares e falasse aí uma expectativa boa que está por vir para nós aí, Coronel, por favor. Então vamos lá, um primeiro recado que eu dou para todos os policiais militares. Primeiro, não espere nenhum reajuste, nenhum aumento de salário. Na verdade, seria reposição inflacionária ou uma recomposição dessas perdas inflacionárias, porque o nosso salário faz muito tempo que não acompanha a inflação, o que é uma pena, né? Nós tivemos aí o governador Geraldo Alckmin e depois, um pequeno período, o governador Márcio França, que até não poderia fazer muita coisa, até pelo pouco tempo que ele tinha, e depois o governador João Dória, que nos prometeu algo que ele não vai cumprir. Então, não esperem aumento salarial em hipótese nenhuma, né? É alimentar uma esperança que ela não virá, né? E se vier, vai ser muito aquém daquilo que a gente precisa e deseja. Vamos imaginar que em 2022, porque até o final de 2021 nada pode ser feito mesmo, né? Na verdade, a reposição inflacionária poderia até ser feita, mas eu duvido que isso aconteça. Então, em 2022, que teoricamente poderia se dar alguma reposição inflacionária, eu não quero alimentar nenhuma esperança e vamos pisar com os dois pés no chão. Não alimente nenhuma expectativa de aumento salarial em hipótese nenhuma. E isso para todos, veteranos, ativos, seria muito... seria muito ruim da minha parte ficar dizendo para todos os policiais que podem esperar que vai vir alguma coisa. Não vou fazer isso não, porque sinceramente eu não acredito nesse governador Dória, não acredito em nada do que ele faz, nada. Agora, o que eu peço a todos os policiais militares, gente, nós todos precisamos fazer campanha contra esse sujeito. Nós precisamos agir politicamente, né, dentro do seu círculo de amizades, né? Eu tenho certeza absoluta que todos nós temos um potencial político muito grande para poder fazer com que as pessoas não votem no governador João Dória para nada, para nunca mais. Isso é muito importante, que todos nós sejamos um agente político. Queria fazer uma outra recomendação a todos os policiais militares, né? Cuidado no uso das palavras nos grupos de WhatsApp, gente. Muito cuidado. Não sei se foi ontem ou anteontem, eu vi um primeiro sargento sendo demitido ou expulso da corporação por ter
feito comentários ou ter colocado as suas posições num grupo de WhatsApp, e isso feriu o nosso regulamento, feriu o nosso Código Penal Militar. Então, esse cuidado todos nós precisamos ter. Não precisamos xingar ninguém. Vocês não precisam xingar ninguém. Se não puder falar bem, por favor, não falem mal, porque é claro que o nosso regulamento, ele limita as nossas palavras, limita as nossas opiniões, porque muitas vezes a gente, ao invés de comentar o fato, a gente atinge determinadas pessoas, e essas pessoas são autoridades. Então, portanto, muito cuidado, viu, Ruas? Você, o Edson, que estão por aí, as pessoas precisam aprender a fazer comentários. Quer comentar um fato, sim, mas falar de pessoas e chegar a um nível de ofensas, não façam isso, porque há muito traíra dentro dos próprios grupos do WhatsApp que dão um print na mensagem e estão mandando isso para apurações disciplinares. E isso tem feito. Às vezes o cara está até falando numa boa, expressando a opinião dele, com emoção, com raiva, com ódio, e ele exagera. Claro que ele dá aquele vacilo naquele momento. Então eu passo essa recomendação para o pessoal, tomar muito cuidado nessas posições. Bom, e já que você falou, tem alguma coisa boa em vista? Olha, tem sim. Nós temos, pela Câmara dos Deputados, eu sou relator do Código de Processo Penal. E hoje o que eu tenho visto, né? Eu fiz uma revisão no Código de Processo Penal e coloquei uma coisa muito importante que pode ajudar muitos dos nossos irmãos. O que acontece? Aqueles nossos irmãos que estão sendo expulsos, demitidos, após terem passado para a reserva, após terem já sendo veteranos, estão sumariamente tendo os seus vencimentos cortados por determinação do TJM. Isso, a meu ver, é inconstitucional, porque o sujeito, o policial militar, ele contribuiu para essa aposentadoria, ele pagou por essa aposentadoria. Então, ao meu ver, isso está sendo inconstitucional retirar os vencimentos. É o caso do Sargento Espada e tantos outros que estão perdendo seus vencimentos. Ontem eu vi uma publicação, mais 3 policiais que, por determinação do TJM, tiveram seus vencimentos cortados, né? E o duro é que o Estado não pede isso. Eles estão fazendo isso sumariamente, sem ninguém pedir, já que você demitiu ele, corta o salário dele. Não, ele está perdendo a patente, o posto, a graduação, né? Mas o salário dele não pode ser cortado, porque ele contribuiu para isso. Então, eu estou colocando no Código de Processo Penal, em breve isso será aprovado, para que não haja comunicação nenhuma, já que na esfera administrativa não há nenhuma comunicação com a esfera criminal ou civil, o reverso também não pode acontecer. Então, você não pode tirar os vencimentos dele, que é um ato administrativo perfeito, porque ele contribuiu. Você não pode vincular isso também ao inquérito só porque ele foi demitido, condenado e assim por diante. Então, se Deus quiser, em breve, aprovando esse Código Penal, nós vamos poder rever, até porque a lei retroage para beneficiar o réu, é um princípio de direito, né? E aí, se Deus quiser, eu vou poder devolver o salário a tantos policiais militares que hoje estão sem vencimentos depois de terem contribuído. Que estabilidade é essa, hein, coronel? Já pensou? Que estabilidade estamos falando, hein? Policial sendo demitido após até sua inatividade, contribuiu por 30, 35 anos. Ainda bem que o senhor está atento aí, vamos rever isso aí. Eu estava acompanhando isso na rede social, eu até achava que era um fake news. Porque eu também sou bacharel em Direito, eu jamais gostaria que o tribunal, o colegiado, fizesse tal aberração de buscar o policial já na inatividade e tirar aí o seu soldo já garantido. A patente, o posto, sim, eu já tinha acompanhado algumas decisões. Mas o salário é de doer, hein? Que estabilidade é essa? Esse tem que ser corrigido imediatamente, coronel. E uma vez o senhor esclareceu uma grande dúvida no nosso grupo de WhatsApp de policiais veteranos, era uma grande dúvida isso aí. Eu vi vários colegas nossos afirmar que isso não se comunicaria e não alcançaria o inativo na questão financeira. E nós vimos aí que realmente não é fake news, o senhor tem acompanhado, e essa aberração tem que ser corrigida, porque já...
ou qualquer outro tipo de situação, mas espero que seja corrigido imediatamente, né, Coronel? Porque aí é demais também, né? Sem dúvida. E se Deus quiser, em breve nós vamos ter essa boa notícia, viu, Ruas? Aí eu vou passando para você, nos seus grupos, que é para a gente ir divulgando. Ok. Bom, eu acho que o Coronel está com viagem marcada, já está no aeroporto. Coronel, muito obrigado. Eu acho que não cessa aqui o nosso contato, né? Demais dúvidas, eu vou fazer pelo canal reservado para perguntar para o senhor aí qualquer outras dúvidas dos policiais militares que vão surgir nos grupos. Eu falarei com a equipe do senhor para dirimir as dúvidas e, em nome de policiais do Estado de São Paulo, e principalmente do 36º Batalhão, agradecemos aí o esclarecimento do senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado, Coronel, pela disponibilidade. Estou à disposição, Edson. Se quiser fazer o fechamento, obrigado. Eu faço as palavras do sargento a minha, Coronel. Realmente foi muito esclarecedor tirar essas dúvidas, realmente. Nossa, de toda a tropa, né? Um pouco de conforto, onde a gente só leva muita pancada, né? Então, está na hora da gente saber com mais contundência do que isso realmente está acontecendo. E nós sabemos, né, Coronel, que o senhor sempre defendeu a tropa. A gente lembra da reforma da Previdência. Isso, o senhor pegou a bandeira, né, para a paridade, a integridade fosse mantida para a tropa. Então, nós temos muito a dever, devemos muito ao senhor, né? É uma grande verdade essa daí. E tem muitas dúvidas, viu, Coronel, ainda, mas em uma outra oportunidade nós vamos conversar. Olha, tem um pessoal muito falando daqui da avaliação de funcionários públicos, desse tal de vínculo de experiência, ou seja, tem uma jorrada ainda de com o tempo, né? A gente vai equacionando e passando para o pessoal. Agradeço muito de coração o senhor, Coronel, que vamos, e peço, já aproveito já o pessoal, vamos duplicar essa live. É muito importante. O Coronel falou uns pontos importantíssimos para a gente ficar atento no que vai acontecer, no que pode acontecer, no que é fake news, do que é realidade. É muito importante. Coronel, muito obrigado. Sargento, agradeço a presença dos senhores. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Coronel. Obrigado, Edson. Obrigado, Ruas. Minha continência para vocês dois. É um prazer ter recebido vocês aqui, né? Estar participando desse bate-papo em 3. E você que assistiu essa live, né? Seja no canal do Coronel Tadeu ou seja no bate-papo com o Cabo Edson, por favor, curta e compartilhe para que a gente possa levar a informação correta para todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos. Fiquem com Deus, boa noite para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser, gente.